Nós queremos nos voltar então para a palavra nesse momento. Quando Deus suspira, tem uma palavra no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir dos versículos 31 e seguintes, que eu gostaria de compartilhar com vocês e tirar algumas lições dela para a nossa vida. Diz lá a partir do versículo 31, a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que impusesse as mãos. Depois de levá-los à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou aos olhos para o céu e com um profundo suspiro disse, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Queridos, esses dias eu fiz uma breve meditação numa reunião que nós tínhamos sobre essa palavra e eu comecei com uma brincadeira. Eu nunca entendi uma coisa nesse texto. Deus cura um mudo e diz para ele não falar nada para ninguém. Brincadeiras à parte, essa é uma palavra muito preciosa. Ela é muito preciosa porque existem pequenos detalhes nas escrituras que às vezes passam despercebidas, mas que trazem uma riqueza muito especial na palavra, trazem um colorido todo especial, a revelação que Deus quer fazer para nós. E Marcos 7, para mim, é um desses textos. Jesus é apresentado a um homem surdo e que tinha um impedimento na fala. Não sabemos exatamente qual é o problema que ele tem. Algumas traduções dizem que ele gaguejava, outras falam que ele falava com dificuldade, e talvez por causa da surdez ele não consiga articular corretamente as palavras. No fundo, isso não é o mais importante. O foco do texto não está na natureza da enfermidade, mas na maneira como Jesus se aproxima do enfermo, desse homem que está sofrendo, e de como ele trata, como ele lida com ele. Jesus o tira da multidão, leva a um lugar à parte, Jesus toca os seus ouvidos, toca a sua língua, e antes de dizer qualquer palavra, acontece algo completamente inesperado. Marcos registra que Jesus ergue os olhos para o céu e suspira. Jesus suspira profundamente, diz a palavra. Eu confesso que esse detalhe sempre chamou a minha atenção, porque nós estamos acostumados a imaginar um Jesus diante de uma sepultura fechada, e de um morto há 4 dias lá dentro, e ordenar, Lázaro, sai, Lázaro, vem para fora, e o morto ressuscita e sai da morte, sai da sepultura. Nós estamos acostumados a imaginar um Jesus em meio a um mar revolto, ordenar, cala-te, aquieta-te, acalma-te, emudece, e o vento para, e o mar se acalma. Nós estamos acostumados com um Jesus que diz, sai dele, e os demônios precisam se render, precisam obedecer. Nós estamos acostumados a um Jesus que fala com autoridade, que determina com poder. Mas Marcos aqui mostra um Cristo que suspira profundamente. Queridos, talvez esse detalhe nos toque tanto,
Porque cada um de nós tem a sua cota de suspiros. Quem de nós não tem suspirado nessa semana? Nós suspiramos quando chega um diagnóstico difícil, nós suspiramos diante do luto, depois nós vamos orar pela família enlutada dessa comunidade ainda. Nós oramos diante das crises familiares, nós suspiramos diante das preocupações financeiras, nós suspiramos diante da ansiedade que não quer ir embora, da solidão, do medo, do futuro. Nós vivemos um tempo, parece, em que o mundo está suspirando, diante de guerras, diante da violência, das queimadas, das enchentes, das injustiças, da corrupção. Queridos, há momentos em que não conseguimos expressar com palavras aquilo que a gente sente. A gente apenas suspira. Qual é o motivo que está te fazendo suspirar hoje, agora? Queridos, o mais bonito desse texto é que Jesus conhece essa linguagem, Jesus conhece a linguagem dos suspiros. Antes mesmo de falar, Ele mesmo suspira. E esse suspiro de Jesus, ele revela algo muito especial do coração do próprio Deus para vocês. E aqui tem uma primeira coisa que eu aprendo dessa palavra: Jesus entra na nossa dor antes de transformá-la. É interessante a sequência que Marcos vai dando aqui aos fatos nesse texto. Jesus poderia simplesmente ter chegado diante desse enfermo que lhe é trazido e dito: Efatá, abra-se. E o milagre poderia ter acontecido e estaria tudo certo. Mas não foi assim. Primeiro Jesus toca nesse homem. Depois ele ergue os olhos aos céus. Depois ele suspira. E depois ele declara a palavra de cura sobre esse homem. Por que será que é assim? Eu entendo que é assim porque Jesus nunca trata pessoas como problemas a serem resolvidos. Jesus trata pessoas como pessoas. Jesus trata gente como gente. O suspiro de Jesus aqui não é um suspiro de impaciência, não é também revelação de uma fraqueza, é a expressão de alguém que sente profundamente a dor desse homem. É como se Jesus, com o seu suspiro, dissesse: não era para ser assim, não era para ser assim. Quando Deus cria todas as coisas lá no princípio, não havia enfermidades, não havia surdez, não havia mudez, não havia sofrimento, não havia morte. O pecado deforma toda a boa criação de Deus, e cada pessoa enferma, sofredora, que Jesus encontra, é um lembrete dessa tragédia. Ao olhar para aquele homem, Jesus não vê apenas uma doença, ele vê toda a dor, todo o sofrimento que o pecado trouxe ao mundo, que a desconexão do Criador, da fonte de vida, trouxe para a humanidade, e diante disso ele suspira, porque não era para ser assim. Nos atentarmos ao suspiro de Jesus nesse momento, nos faz perceber que o nosso Deus é um Deus que se importa. Ele não é um Deus indiferente, pelo contrário, Ele entra na dor da humanidade, Ele entra no sofrimento da humanidade, Ele não é distante. Ao contemplar esse profundo suspiro de Jesus diante desse homem, a gente precisa ter a nossa forma de ver, de conceber, de imaginar Deus impactada. Às vezes a gente imagina um Deus distante, frio,
observando as nossas lutas de longe, mas essa palavra nos revela exatamente o contrário. Antes de Jesus transformar a realidade desse homem, ele entra na sua realidade, ele sofre com ele. Aliás, o profeta Isaías já havia anunciado isso, ao se referir ao Messias que estava por vir, 500 anos antes da vinda de Jesus ao mundo. Ele declara que o Messias seria um homem de dores e que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer. Queridos irmãos, queridas irmãs, talvez você tenha chegado aqui hoje sem conseguir explicar o que você está sentindo. Talvez a tua oração seja apenas um suspiro nessa noite, diante do Senhor. A boa notícia é que Deus entende também essa linguagem. A boa notícia é que Jesus entende o teu suspiro. Ele conhece as dores que não conseguimos colocar em palavras. E talvez seja por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez poderíamos dizer: o Espírito intercede por nós com os nossos suspiros profundos. O Espírito Santo recolhe o nosso suspiro, o nosso soluço, o nosso choro, o nosso clamor, o nosso grito, que talvez é tudo que sobrou para a nossa oração diante do Senhor. E Ele traduz isso ao Pai, de modo que o Pai entre na nossa dor e a transforma. Uma segunda coisa que eu aprendo dessa palavra é que Jesus tem tempo para tratar cada pessoa. O versículo 33 diz que Jesus tirou aquele homem do meio da multidão e o levou à parte. Que cena bonita! Havia uma multidão esperando por Jesus. Certamente havia outras pessoas com necessidades, certamente havia pressa, muitas vezes era uma grande multidão que cercava Jesus. Mas para aquele homem não seria apenas mais um milagre. Jesus concede atenção, concede cuidado, concede um encontro pessoal. Queridos, mais do que isso, Jesus faz uma coisa que tremenda. Jesus, ele adapta toda a sua comunicação à realidade desse homem. Diz aqui a palavra, de que como esse homem não podia ouvir, não adiantava Jesus falar para ele. Então Jesus explica o que vai acontecer com gestos. Jesus toca os seus ouvidos, toca a sua boca, olha para o céu. Jesus entra no universo daquele homem, para que ele compreenda o que está acontecendo. Queridos, essa sempre foi a lógica do Evangelho. Na encarnação, Jesus entra na nossa história. Jesus se faz gente como a gente, exceto no pecado. Jesus pisa as estradas poeirentas da Palestina e se compadece da humanidade, assumindo a condição humana, justamente para revelar essa proximidade de Deus, de que Deus se importa. Deus veio ao nosso encontro. Nós também vivemos tempos de velocidade, de pressa, vivemos tempos onde a gente é tentado a medir todas as coisas por números, por estatísticas, por atividades, por reuniões, por projetos, por metas, mas Deus continua fazendo o mesmo de sempre, encontrando uma pessoa de cada vez. Querido, talvez você esteja aqui hoje à noite com esse sentimento de ser mais um no meio da multidão. Talvez você esteja cansado de ser considerado apenas um número, uma estatística. Querido, Deus te conhece pelo nome, diz a palavra.
Ele conhece a tua história, Ele conhece os teus medos, Ele conhece os teus suspiros. Você tem nos ouvido falar muito aqui na comunidade do Redentor sobre missão, sobre discipulado, sobre pequenos grupos, sobre revitalização. Tudo isso continua sendo muito importante, mas nós nunca podemos esquecer que antes de sermos uma igreja que serve, nós somos pessoas que foram encontradas pessoalmente e individualmente por Cristo. A missão, o serviço, as estratégias, os encontros, os pequenos grupos, tudo nasce desse encontro pessoal com Jesus. Sim, Jesus ama multidões, Jesus se importa com as multidões, Jesus olha para as multidões, e o mesmo Evangelho de Marcos, num outro momento, diz que Ele olha as multidões e se compadece delas, porque elas pareciam para Jesus como ovelhas que não têm pastor, cansadas e sobrecarregadas. Mas muito além de multidões, Jesus vê rostos, Jesus vê histórias, Jesus vê nomes, vê pessoas. E aqui Ele revela isso de uma forma muito clara. Jesus tem tempo para tratar cada um de nós, cada necessidade tua, cada circunstância, cada suspiro teu. E isso me leva a um terceiro aprendizado que eu tenho nessa palavra. Queridos, a última palavra pertence a Jesus. Depois do toque, depois de olhar para o céu, depois de suspirar profundamente, Jesus pronuncia apenas uma única palavra: Efatá, que significa abra-se. E diz aqui a palavra que imediatamente os ouvidos daquele homem se abriram, a sua língua foi desimpedida, foi livre, e esse homem começa a falar corretamente. Marcos nos mostra que nem o suspiro de Jesus e nem os nossos suspiros têm a última palavra. Jesus tem mais a fazer do que suspirar pelo sofrimento da humanidade. Não, Ele declara uma palavra poderosa que estabelece um milagre, que estabelece uma nova realidade. A última palavra pertence a Cristo e nós continuamos crendo nisso. O mesmo Jesus que curava enfermidades no passado, quando Ele estava entre nós, é o que continua curando enfermos hoje. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Ele continua restaurando famílias, Ele continua libertando vidas, Ele continua libertando pessoas das amarras, dos seus vícios, de poderes espirituais do mal. Ele continua operando milagres pelo poder do Espírito Santo presente entre nós. Mas a gente precisa aprender uma coisa com esse episódio aqui: Jesus o fará, mas o fará no tempo dele e do jeito dele. Percebam algo interessante nesse tempo: as pessoas trazem esse homem para Jesus, suplicam a Jesus em favor dele, mas também dizem como Jesus tem que fazer. Eles dizem: Jesus agora imponha as mãos sobre ele. E de repente Jesus decide nesse momento fazer algo totalmente diferente. Jesus toca o ouvido, Jesus toca a língua, Jesus cospe nesse contexto, impõe a mão sobre a sua boca, Jesus olha para o céu, Jesus suspira. Queridos, nem sempre Jesus remove imediatamente as causas dos nossos suspiros. Às vezes Ele cura, sim. Às vezes Ele nos sustenta, sem nos curar. Às vezes Ele cura de forma sobrenatural. Às vezes Ele o faz pela ciência. Às vezes Ele apenas o fará quando a gente morrer. Porque a palavra diz que quem morre em Cristo, no novo céu e na nova terra, na qual passa a habitar imediatamente, não haverá mais doença. Porque quando os nossos olhos se fecharem na história,
eles se abrirão na eternidade, sem enfermidade, sem dor, sem morte, sem luto, sem pranto. Queridos, a palavra nos diz que Paulo, o grande apóstolo, ora a Deus e pede 3 vezes que Deus lhe remova um espinho na carne, algo que o fazia sofrer. E a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Queridos, o maior milagre que Jesus realiza nem sempre é mudar imediatamente as circunstâncias. Muitas vezes é abrir de novo o nosso coração para confiar, para esperar, para caminhar com Ele, mesmo em meio à dor. E é justamente por isso que a gente pode orar com confiança. Se Deus quiser curar, toda a glória seja a Ele. Se Deus decidir não curar e nos sustentar na caminhada, toda a glória seja a Ele. A sua graça continua sendo suficiente. Em qualquer situação, Cristo permanece o Senhor. Há uma palavra que para mim sempre fala muito forte, está lá em Atos 12, diz a palavra que tanto Pedro como Tiago, 2 dos apóstolos, estavam presos, e de repente, as autoridades decidem decapitar Tiago, cortam a sua cabeça, e diz que isso foi algo que aumentou o ibope da liderança, dos governantes, e Pedro está na lista para ser o próximo. E de repente, uma noite, vem um anjo e tira Pedro daquela prisão de forma sobrenatural. Diz que as correntes caem, as portas se abrem, e enquanto os guardas dormem, Pedro sai andando da prisão com todas as honras. Não sou estranho isso? Às vezes, quando Deus não nos cura, ou quando Deus não faz um milagre sobre as nossas vidas, a gente escuta: é porque você não tem fé, é porque você está em pecado, é porque tem um demônio agindo na sua vida. Não, não necessariamente. Não diz nada sobre isso em relação a Tiago, um homem servo fiel a Deus, que teve esse fim trágico. Por que que Deus tira Pedro da prisão com todas as honras e Tiago tem esse fim? Não faço a mínima ideia. Mas Deus é soberano. Deus cura sempre? Não. Por quê? Não sei. Deus, na sua soberana vontade, conduz toda a história e conduz as nossas vidas. A nós cabe em todo tempo confiar nele, de que Ele sabe o que é melhor para nós. A nós não cabe prometer nada, a nós não cabe decretar nada, garantir nada. A nós cabe orar pelos enfermos, a nós cabe impor a mão, a nós cabe clamar, cuidar, nos mover na direção de quem precisa de um milagre, seja ele em que área for. A resposta pertence ao Senhor, no seu tempo, do seu jeito, Ele o fará. Mas o que essa palavra nos garante, e o conjunto das Sagradas Escrituras nos garante, é que o Senhor nunca nos desampara. O Senhor nunca nos desampara. Essa é a certeza que nós podemos ter na nossa jornada, às vezes em meio ao sofrimento. Por fim, queridos, eu aprendo nessa palavra que a nossa fé pode levar pessoas que sofrem até Jesus. O texto começa dizendo algo que às vezes passa despercebido. Trouxeram-lhe um homem. Aquele homem chegou a Jesus porque alguém o levou até Jesus. Ele nem conseguia pedir ajuda. Outras pessoas fizeram isso por ele. Que retrato bonito da igreja de Jesus nós temos aqui.
Que retrato bonito da igreja. A igreja é o povo de Deus em missão na terra. É o povo de Deus em missão de trazer pessoas até Cristo, de fazer discípulos para Jesus, sem medo de errar. Não é profecia, tá? Porque profetizar o óbvio não vale, tá? Mas eu não tenho medo de errar, de que você conhece alguém que está suspirando nesse exato momento. Você conhece alguém que nesse exato momento da sua vida está passando por uma situação de dor, de ansiedade, de aflição, de angústia. Talvez seja um filho, talvez seja um cônjuge, um amigo, um vizinho, um colega, talvez alguém do teu pequeno grupo, talvez alguém que está sentado agora do teu lado aqui, no banco dessa igreja. É verdade que a gente não pode resolver o problema de todo mundo, mas nós podemos fazer exatamente o que essas pessoas aqui fizeram. Nós podemos levar até Jesus aquele que perto de nós está suspirando, aquele que perto de nós está sofrendo. A gente faz isso orando pela pessoa, a gente faz isso escutando a pessoa, a gente faz isso acolhendo a pessoa, a gente faz isso caminhando com essa pessoa, a gente leva a pessoa até Cristo quando a gente a convida para experimentar a comunhão da igreja de Jesus. E querido, talvez Jesus queira usar a tua fé para conduzir alguém ao encontro daquele que no passado disse e que hoje continua dizendo: Efatá, abra-se, abra-se. O texto termina dizendo que todas aquelas pessoas que viram e ouviram tudo aquilo acontecendo, ficaram admiradas e comentavam: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Essa frase, na minha opinião, não aparece aqui por acaso. Essa frase nos faz lembrar as primeiras páginas da Bíblia, quando Deus vai concluindo a sua criação ao final de cada dia, e quando ao final do 6º dia Ele completa a criação, diz a palavra que Ele contempla a obra da sua mão e diz: e eis que tudo ficou bom. E eis que tudo ficou muito bom. O evangelista Marcos está dizendo aqui que em Cristo, Deus está restaurando tudo aquilo que o pecado destruiu. Cada milagre é um anúncio de que um dia não haverá mais surdez, não haverá mais mudez, não haverá mais câncer, depressão, não haverá ansiedade, não haverá luto, não haverá morte, lágrimas, não haverá mais suspiros. O livro do Apocalipse, que é um livro lindo, um livro de esperança, ele diz: Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Até lá, queridos, até esse dia chegar, a gente vai continuar suspirando, sim, não tenha dúvida disso. A diferença é que agora os nossos suspiros encontram o suspiro de Cristo, e encontram especialmente o último suspiro de Cristo dado naquela cruz, onde Ele suspira e diz: está consumado, a obra está completa, ninguém mais precisa suspirar sozinho, ninguém mais precisa ter o seu suspiro, a sua lágrima, o seu grito como uma realidade última, uma realidade final. Talvez você esteja aqui carregando um suspiro que ninguém mais conhece, talvez você e o seu travesseiro, mas você não precisa explicá-lo para Jesus. Antes mesmo de colocar qualquer coisa em palavras, Jesus conhece e compreende o teu suspiro, o teu soluço, a tua dor.
Porque o Deus que suspira diante daquele homem no passado, é o mesmo Senhor que se aproxima de nós hoje à noite. O mesmo olhar, a mesma compaixão, o mesmo poder, a mesma palavra, efatá, abra-se. Então que abra-se o nosso ouvido para ouvir a palavra do Senhor. Abra-se o nosso coração para receber a graça do Senhor. Abra-se a nossa vida para experimentar o cuidado de Deus. Que a gente se abra para viver a esperança que só Cristo pode nos oferecer. Mas que a gente também se abra para os suspiros das pessoas perto de nós. Porque o Deus que um dia suspirou diante da dor daquele homem, continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O mesmo Deus que conhece os meus e os teus suspiros, e que nunca, jamais, permanecerá indiferente diante deles. Queridos, o meu desejo, a minha oração é que você experimente o olhar gracioso e misericordioso de Deus sobre a tua vida, que você experimente o seu toque nessa noite, que você experimente Deus falando ao teu coração, falando para dentro da realidade, do teu sofrimento, da tua dor, que você entregue diante do Senhor aquilo que te inquieta, aquilo que te preocupa, aquilo que dói, aquilo que faz sofrer, e descanse na maravilhosa graça do Senhor. No seu tempo, do seu jeito, o Senhor o alcançará, e o Senhor estabelecerá a sua boa, perfeita e agradável vontade para a tua vida, e você vai glorificar o Senhor por isso. Amém?